malfeitor de São Gregório de Nissa, enquanto este anjo ele é incorpóreo e é colocado para proteger o ser humano, o demônio, ao contrário, é o malfeitor. E agora tem um ponto bem importante aqui da doutrina de São Gregório de Nissa. Fazer com que triunfe um ou outro é papel do ser humano. Ou seja, fazer com que triunfe o anjo do bem ou o anjo do mal depende de uma escolha nossa. Sou eu que vou alimentar aquele anjo que eu gostaria que vencesse. Sou eu que vou escolher a voz de qual anjo seguir. Se ao anjo do bem, ao anjo da guarda, ou se ao demônio, ao malfeitor. Então, Gregório de Nissa põe esta responsabilidade dentro do coração de cada um de nós. É uma valorização muito grande que São Gregório de Nissa faz aqui da antropologia humana. Nós temos a liberdade de escolher a qual anjo seguir. Nós temos a liberdade de escolher a direção que queremos tomar. Com isto, ele está dizendo que coisa que nós não somos vítima. Não foi só porque o anjo me seduziu. Não foi porque não foi alertado. Eu tenho a capacidade de escolha, de discernimento entre um anjo e outro. Entre este anjo do bem, que é o meu anjo da guarda, e este demônio que quer me levar à perdição. Então, se lembrar sempre que nós temos o poder de decidir. Lembrem-se que a Escritura vai tocar neste assunto tão caro a São Gregório de Nissa, que é a respeito da liberdade, que é justamente a palavra do Deuteronômio, que diz lá, a primeira leitura da quinta-feira da Quaresma. Eu ponho diante de ti a vida e a morte, né? Escolhe, pois, o caminho da vida. Depois da saída do Egito, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, o livro do Deuteronômio narra esta palavra do Senhor com os israelitas, com os hebreus, e diz, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Está vendo? A palavra é bíblica. Por um outro lado, é verdade que esse tema da liberdade, digamos, nós podemos escolher, é verdade. E como é que alguém escolhe o mal? Será que é porque como é que uma pessoa na sua liberdade escolheu o mal? Será que esta pessoa era verdadeiramente livre? Santo Agostinho vai fazer uma outra, digamos, exposição a respeito da liberdade, e ele vai dizer que quem é livre está livre em Deus, então não tem nem como escolher o mal. Mas São Gregório de Nissa põe essa liberdade, que nós diríamos, de qualquer modo, uma liberdade propedêutica, no sentido de que é aquela liberdade que nos vai levar a escolher este ou aquele outro caminho. Que coisa faz o bom espírito? Que coisa faz o anjo bom? O anjo bom mostra as recompensas praticadas pela virtude. Então, o bom espírito mostra as recompensas esperadas pela prática da virtude. Tem o verbo esperar. Então, as recompensas, a prática das boas virtudes nos levarão, nos conduzirão a uma recompensa. Mas é uma espera, não é algo que se já obtém agora. Portanto, não podemos perder a paciência. A lição dele aqui é justamente essa, não perdermos a paciência. O mau espírito, ao contrário, o que é que vai fazer? Nos oferecerá prazeres sensíveis, porém prazeres sensíveis dos quais não se há nenhuma esperança de tirar algum bem. Eles nos aprisionam no presente, os prazeres sensíveis nos aprisionam no presente, mas deles não podemos tirar nenhum bem. Pensem, por exemplo, na preguiça, que é um pecado capital.
Hoje a psicologia, né, tem até uma palavra bonita para dizer com quem tem preguiça, que é aquela pessoa que gosta de postergar, tem uma palavra, fugiu agora, estava aqui na ponta da língua. É, procrastinar, né? Então, é esse que deixa para depois, deixa para amanhã, 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 e nunca consegue chegar a este amanhã. O anjo do bem, o anjo, o espírito bom, vai dizer que coisa faz logo, faz hoje, renuncia a isso hoje, renuncia a esta hora de descanso, renuncia a este prato de comida, renuncia a este doce, renuncia a esta fritura, né? Não estamos falando ainda aqui nem de um grande vício, digamos, alcoólico, por exemplo, ou das drogas, mas já de coisas que fazem mal à nossa saúde. Não, hoje eu vou comer doce e amanhã eu não vou comer mais. Mas o doce faz mal à saúde, faz mal aos dentes, faz mal ao estômago, aumenta a diabetes, aumenta a probabilidade de diabetes, etc. Então, o espírito mal não oferece nada do qual possamos tirar proveito. Apenas nos aprisiona com o momento presente. Para São Gregório de Nissa, se o ser humano evita as iscas do mal e se orienta interiormente para o bem, então, se um ser humano, se uma pessoa evita as iscas do mal e se orienta, vejam que a palavra orientar é alguém que coloca perspectiva diante de si, se orienta para um bem, sua alma se coloca diante dos bens futuros. Então, quem se coloca diante dos bens futuros é como um espelho onde as imagens e formas da virtude se imprimem na pureza de uma alma. Vejam que esta comparação aqui é como um espelho. Quem deixa de seguir, quem evita as iscas do mal, quem evita o mau espírito e segue o caminho das virtudes, isto é, o caminho do bom espírito, se transforma como num espelho dos bens futuros, onde se imprimem estas imagens, digamos, dos bens futuros. Com isso, com essa colocação de São Gregório de Nícia, vejam que nós não estamos falando só de uma felicidade, um prêmio que será alcançado lá no futuro. É aquilo que nós dizemos que tem já coisas no presente, porque a imagem se imprime no espelho, a imagem do futuro se imprime no espelho cá no presente, em mim. E, na medida que aqui se imprime a imagem, significa que lá adiante tem algo maior e mais que a imagem. Então, os bens não são, digamos, os bens para quem vai seguir o caminho da virtude, não estão só lá distante, no futuro. Eles estão, de qualquer modo, cá, no presente, porque eles se imprimirão como no espelho dentro de mim. Agora, no futuro será ainda mais. É aquilo que nós poderíamos chamar de já agora e ainda mais depois. Né? Já agora teremos grandes coisas. No futuro, teremos ainda mais. Essas de agora, do presente, são apenas estas imagens do futuro que se formam como no espelho do coração de uma pessoa que segue o caminho das virtudes, que segue o anjo do bom espírito. Ora, um irmão socorrista, uma pessoa que venha nos ajudar, pode ser chamada de anjo. Por isso, este anjo, que São Gregório vê na vida de Moisés, na verdade, é o seu irmão Arão. E por que um socorrista pode ser chamado de anjo? Porque o ser humano, ele é racional e também espiritual. O ser humano tem as duas coisas. Esta, digamos, integração de alma e espírito, de corpo e alma, me desculpem. Então, ele é racional e ele é espiritual.
Então, de São Gregório de Nissa, por causa disso, nós podemos chamar um irmão que é racional, que é um irmão que tem corpo, tem razão. Esse irmão pode ser também um anjo, porque ele tem também essa parte espiritual. E, por fim, a última colocação de São Gregório aqui a respeito deste anjo é que de tudo que nós vemos aqui na Sagrada Escritura e, sobretudo, na vida de Moisés, e isso não é só dele, mas é próprio dos padres da igreja, não se pode imitar o material, o histórico, por completo. Ele até joga que nós não temos mais o faraó, nós não temos mais o tirano opressor, nós não temos mais o irmão Arão, mas nós podemos tirar o sentido espiritual de toda essa história. Ainda estamos na parte introdutória da vida de Moisés, mas para vocês verem que aqui ele já fala que nós não podemos imitar tudo, então não estamos aqui buscando imitar tudo, mas o que nós estamos querendo é justamente tirar o sentido espiritual da história de Moisés, da vida de Moisés. Dito isso, vamos passar para um outro capítulo que São Gregório de Nissa chama de Primeiras Tentações. Na verdade, nas primeiras tentações, ele vai falar a respeito daquela cena em que Moisés chega diante dos hebreus e diz: olha, vocês precisam se libertar. Então Moisés vai exortar ao povo que eles, hebreus, precisavam se libertar das tiranias do faraó. Na verdade, essa história de que nós precisamos nos libertar do pecado, do qual tantas vezes somos acusados na Igreja Católica de pôr o pecado na cabeça do povo, os psicólogos, tanto que nos acusam desta questão de pecado e que pecado não existe, é coisa da Igreja Católica, é coisa do cristianismo. Então, Moisés se funda, na verdade, a história que nós dizemos que precisamos nos libertar do pecado se funda na história dos hebreus. É uma história que tem um sentido espiritual para todos nós, que nós precisamos nos libertar do engodo do opressor. E o que é que Moisés faz? Recorda aos hebreus sua grandeza de outrora. Primeira coisa é recordar as origens. Depois é que ele dá sua opinião sobre a maneira de se livrar do penoso trabalho no qual ele se encontrava. De São Gregório de Nissa, aqui já temos um grande ensinamento para nós. Qual é o ensinamento desta exposição profunda que Moisés faz ao povo que precisava se libertar? É que não podemos ter a presunção, de São Gregório de Nissa, de falarmos às multidões sem uma longa exortação. Então, antes de falarmos às multidões, precisamos de fazer uma longa exortação. Não podemos chegar, o que São Gregório de Nissa quer dizer é que nós não podemos chegar nos lugares, nas coisas, já dizendo, faz aquilo, faz isso outro. Imaginem quando nós chegamos num local, vocês aí, né, num departamento, por exemplo, uma pequena mudança de departamento, de chefe de enfermagem, não sei, em que naquele setor uma pessoa já diga tudo, faz isso, faz aquilo, faz, sem explicar as coisas. Qual é a noção que nós vamos ter? Qual é a impressão que nós teremos? Que aquela pessoa é mandona, que aquela pessoa se sente chefe do lugar, que aquela pessoa não está, digamos, aberta às novidades. Então, portanto, só dizer faz isso, faz aquilo,
não é válido. Nós precisamos de fato, fazermos uma explanação profunda, uma exortação grandiosa. E São Gregório de Nissa lembra aqui que agora já temos um Moisés maduro. Porque na juventude, quando era o Moisés imaturo, o que foi que ele fez? Diante dos irmãos que brigavam, ele assassinou um. Está vendo? Ele não teve a paciência de falar, de explicar, de dizer com argumentos sólidos, válidos, profundos, aquilo que cada um deveria fazer. Ele apenas se inflamou de raiva e tirou a vida do egípcio. Então, nós não podemos separar a briga de ninguém como árbitros, digamos, tão duros, mas precisamos nos fundamentar com argumentos sólidos e válidos. Não devemos, a demonstração de São Gregório de Nissa, não te arrisques a ensinar uma grande assembleia sem antes, por longo e sério estudo, ter adquirido a autoridade para fazê-lo. Então, ninguém ouse a ensinar uma grande assembleia sem antes, que é que diz ele aqui, por um longo e sério estudo, ter adquirido a autoridade de fazer. Agora, diz São Gregório de Nissa, ora, quando alguém acolhe o chamado à liberdade, terá que se encontrar diante dos assaltos do adversário. Então, se alguém acolheu a liberdade em sua vida, agora terá que enfrentar a fúria do adversário. Quem é o nosso adversário? O adversário é o demônio. Este é o nosso adversário. Tudo que o demônio procura é prejudicar nossa natureza e destruí-la. Ele quer prejudicar e destruir a nossa natureza. O demônio se esforça para nos impedir de olhar para o céu, para cima, para o lugar onde Deus está. Todo o esforço dele será para tirar o nosso olhar do céu e colocar o nosso olhar sobre a terra. Diz São Gregório de Nissa, sobre a terra para fazer os tijolos, como eram os hebreus lá no Egito. Eles estavam olhando somente para a terra para fazer esses tijolos e agora são chamados a olharem para o céu, ou seja, para o futuro, para a perspectiva de vida, para a liberdade, para um modo de vida diferente. Como tem pessoas que têm uma grande dificuldade de enxergarem um horizonte mais vasto, de enxergarem luz mesmo na sua vida. Enxergam somente as coisas mais tristes, mais decadentes, mais difíceis. Não busca brechas de facilidade, é só tentando, digamos, oprimir, fechar mesmo as possibilidades. Esta é a obra do demônio. O demônio não quer que nós busquemos a luz do alto, mas quer que a gente fique, como os hebreus, de olhos fixos na terra, porque qual era a profissão e a ocupação dos hebreus no Egito? Fazer tijolos para que se construíssem as grandes cidades egípcias. Como São Gregório de Nissa falou, dessa história toda, não fazemos mais tijolos de argila hoje. Mas devemos entender o sentido espiritual de toda essa história de fazer blocos de argila. O fato de fazer blocos de argila tem um significado, tem um sentido espiritual para a nossa vida. E São Gregório de Nissa diz que este fazer
blocos de argila tem a ver com o prazer material. Fazer blocos de argila está na ordem do prazer material. Como é que se faz o bloco de argila? Com terra e com água. Porque se deve amassar o barro e depois colocá-lo no molde, na forma, para se ter o tijolo, para se fazer o tijolo. É assim que se faz um tijolinho. Se molha a terra, cria aquela massa para a água da liga a terra e depois põe no molde, passa a régua e vai fazendo. E à medida que tira do molde, tira um tijolinho do molde, pega novamente esta água, esta terra com a molhada por água, põe outro no molde e assim vai fazendo tijolo por tijolo. Ora, diz São Gregório de Nissa, terra e águas são símbolos dos prazeres do ventre e das riquezas. E diz ele, terra e água formam que coisa? Lama. Diz São Gregório de Nissa, quem busca viver dos prazeres do ventre e das riquezas, os prazeres do ventre e das riquezas, vive na lama. Porque barro, terra e água formam lama. Portanto, quem vive, quem busca os prazeres do ventre e das riquezas, vive na lama. Quem vive na lama gosta dela e dela não pode sair. Porque todas as vezes que se quer sair da lama, se cai uma outra vez na lama. Assim é a vida de quem busca os prazeres do ventre e das riquezas. Ele vive na lama. Ele vive querendo sair disso, mas não consegue se libertar. E do mesmo modo que o molde do tijolinho se enche de terra e água, do barro molhado, de lama, e depois se esvazia para dar lugar a um novo tijolinho que deverá ser fabricado, assim é a vida de quem se deixa levar pelos prazeres do ventre e das riquezas. Ele se enche e logo depois se esvazia. Ele tem um apetite, de São Gregório de Nissa, concupiscível, ou seja, compulsível. Ele não se contenta com aquilo que já fez, com aquilo que já conseguiu, com aquilo que já adquiriu e quer uma outra vez fazer. É assim. E então, aquele que vive assim está buscando justamente as coisas da terra, está seguindo somente o demônio, está sem conseguir olhar para o céu e está, digamos, no meio deste lamaçal do qual ele não consegue se sair. Se enche e se esvazia ao mesmo tempo, ou seja, cada vez que uma pessoa consegue obter prazer com uma coisa, ao mesmo modo ele se sentirá vazio procurando uma outra vez fazer o mesmo que tinha feito. Por isso, diz São Gregório de Nissa, nós precisamos escolher a qual anjo seguir. Porque se seguirmos o anjo do mal, nós nos veremos no meio desta lama, da qual não conseguiremos sair com tanta facilidade. Da minha parte de hoje, era isso que eu gostaria de colocar para vocês. Ver que nós estamos diante de um texto de São Gregório de Nissa com uma, digamos, profunda espiritualidade, né? É um texto assim muito muito rico e muito amado por aqueles que fazem espiritualidade. E vejam que o eixo dos padres é sempre falar de virtude, de vício, e assim ele vai evoluindo na explanação dele, né? Vai progredindo na explanação dele. Gostaria de agora ouvir vocês, assim, da pequena ressonância, né,
Alguma que tenha ouvido, alguma coisa que tenha lhe chamado a atenção? O Frei, eu achei interessante, como o senhor mesmo disse, São João também, ele nos exorta que a gente possui dois anjos, né? O anjo do mal e o anjo do bem. E cabe a mim escolher qual anjo que eu devo seguir, né? Eu fiquei pensando assim que, quando pequena, minha mãe falava, os anjos são como os dois ouvidos. Um lado é o anjo bom, o outro lado é o anjo mau. E que eles vivem numa guerra constante, né? Porque às vezes, ao mesmo tempo que a gente quer fazer o bem, a gente é ensinado a fazer o mal. E nisso, hoje, o senhor veio falar para nós, né? Qual dos anjos devemos seguir? E cabe somente a cada um de nós a estar escolhendo esse anjo, ou então esse caminho que a gente quer seguir, né? Ou o caminho do bem, ou o caminho do mal. Obrigado, irmã. Para os padres da igreja, estes dois anjos, também outros padres, são quase como que dois cachorros, dois cães que brigam dentro de nós. E que nós devemos escolher a qual destes dois cães, a qual destes dois cachorros nós gostaríamos de alimentar. Na vida, comentários da vida de Santo Antão diz: eu vou alimentar o cachorro do bem, para que ele fique mais forte e vença o cachorro do mal. Então, a imagem dos animais, aqui com São Santo Atanásio e Santo Antão, mas com São Gregório ele fala não de cachorros, mas de anjos, e esses anjos, de fato, brigam, porque o anjo da guarda tem que nos proteger. E o outro anjo fica tentando nos seduzir. Não é? O anjo do demônio, o anjo do mal, vai nos procurar desvirtuar dos nossos caminhos, dos nossos bons intentos. Portanto, quando alguém se encontrar num momento assim, sei lá, de ira, de impaciência, de até rancor mesmo, de falar mal de uma pessoa, de dizer qualquer coisa, é bom que se confronte e se pergunte a si mesma, né? É, aqui cabe o discernimento a cada um de nós, a nossa liberdade. A qual anjo eu vou seguir? Ao da fúria ou da paciência, da mansidão? Vejam que ele fala aqui numa paciência. Não aparece o nome, virtude da paciência, mas a paciência é uma virtude, obviamente. E ele fala da paciência de modo implícito quando, por exemplo, ele nos diz que nós temos que seguir aquele anjo que nos ajuda a nos acalmarmos e que diz: não faz isso agora, ainda que isso seja um bem em si, naquilo que queremos fazer, posterga um pouco, porque se tem alguém contrário a esta decisão tua, né, tenta seguir o anjo do bem, vai com paciência e vai te aprofundar nos argumentos que você deve ter, nos argumentos depois de um longo estudo, de uma longa procura, para que depois você chegue onde queira. Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? A imagenzinha da terra e da água, que são os dois elementos para fazer os tijolos. Né? Seguir o demônio é se tornar, viver na lama, porque vai viver olhando para a terra, né, e não para o céu, não para o horizonte, não para a perspectiva de vida, perspectivas, né, não digo nenhuma, mas perspectivas várias de vida. E aí vai viver na lama. Quem olha só para baixo, vive na lama. Uma boa noite e até segunda-feira com a graça de Deus. Paz e bem.